Bom, para começar, é bom citar que nesse conto, nada dito condiz com a sua realidade. Ou seja, tudo contado se passa no universo C, de onde eu venho. Então qualquer diferença histórica que você conheça, apenas ignore. E divirta-se. Era o ano de 2039 e um barco à vela no meio do oceano. Era um dia nublado e consideravelmente frio, onde o barqueiro agasalhava-se com roupas cinzentas feitas de lã. O vento batia em seu rosto e mãos descobertas, junto a um suave som do oceano e o aroma salgado do mar. O barqueiro se encontrava sentado próximo à borda do barco, pescando o que seria seu almoço daquele dia. O mar calmo deixava difícil a pesca de peixes. Até aquele momento, o barqueiro barbudo grisalho não sentia nada que poderia ser considerado um possível ou inevitável perigo. Era apenas ele e o mar, em um jogo de encarar que só acabaria quando ele atracasse em Washington daqui a alguns dias. Repentinamente, o céu, que antes se encontrava em um tom claro de cinza, tornou-se um tom muito mais escuro, como a cor de nuvens de tempestade, porém sem chuva ou raios. Apenas um forte vento repentino que fez a vara de pesca junto à vela do barco voarem naquela correnteza de vento que quase derrubava o pobre homem do barco. Aquela mesma ventania fazia sua respiração ser mais difícil. Logo o ar que antes era gelado tornava-se cada vez mais quente, e a água que antes se encontrava tranquila se agitava cada vez mais. Logo o barqueiro, com seus ouvidos sendo abafados pelo forte vento que quase o ensurdecia, escuta um rugido de uma criatura vinda bem de longe no horizonte, junto ao barulho forte de ondas que pareciam acompanhar o grito da fera. Quando o homem se recuperava do impacto causado pela nebulosa ventania, percebe ondas indo para o leste e para o oeste, parecendo que abria uma enorme fenda que ia de ponta a ponta do horizonte. Sem velas, o barqueiro pensa em formas de sair daquele inferno marítimo que nunca a humanidade havia visto. Quando ele percebe que essa mesma fenda abria-se abaixo de seu barco também. Sem pensar em segundas alternativas, ele pula de seu barco e nada em direção contrária àquela grande ravina que se formava. Mas os gritos da tal criatura se multiplicavam. Não apenas um, mas várias criaturas, com gritos de tons e timbres diferentes, cada vez mais próximos ao homem, que lutava para não cair no espaço vazio no meio do oceano onde a abertura se formava. Seu barco foi engolido pela vasta fenda que cortava o oceano. Sem forças para lutar, o homem cai junto a seu barco, no buraco que não parecia ter fundo, com a parede sendo a água que caía na ravina, e aquele barulho infernal das criaturas gritando, e até mesmo o que parecia serem gritos humanos. Enquanto caía, ele se mantinha com seus olhos fechados, esperando que isso o acordasse do pesadelo. Mas não era apenas um mero pesadelo. Na sua queda, que parecia infinita, sentia-se várias coisas batendo contra si, assemelhando-se a escamas de peixes ou penas de algum animal, ou até mesmo a pele gelada e inconfundível de um réptil. Junto ao cheiro que impregnava suas narinas, aquele cheiro forte, repugnante e com um toque leve de enxofre. Após minutos que
mais pareceram horas para o pobre homem, a fenda enfim começa a magicamente se fechar, cessando os gritos e lentamente fazendo o calor diminuir. O homem se encontrava no fundo do oceano, que agora estava agitado devido ao ocorrido. Desesperado e sem fôlego, ele nada para a superfície. Peixes nadavam agitados, mas para uma única direção, junto a baleias e tubarões, que o homem esperava ser atacado, porém o até então assassino dos mares ignorou sua presença. Quando o homem, já sem oxigênio, desistiu de nadar, ele recebeu uma salvação momentânea. Um ser semelhante a uma mulher se abraça junto a ele e o beija, fazendo uma espécie de respiração boca a boca, trazendo oxigênio a seus pulmões e parte da sua consciência. Ao recuperá-la, ele percebe que a pele da mulher era escamosa como a de um peixe, assim como sua cauda, que substituía suas pernas. Ele admirava a beleza do rosto da criatura, que com um olhar de empatia tentava levar o homem para a superfície. Mas outro ser, da mesma forma da sua salvadora, a puxou para a mesma direção onde todos os animais marinhos corriam até o momento. Com um olhar de lamentação, a criatura vai junto aos outros seres, que até então eram conhecidos apenas para ele e provavelmente para todos os humanos como lendas. Quando o homem retomou o rumo para a superfície, sentiu-se um forte impacto da água que o empurrou para trás, fazendo-o rodar quase que sem controle. Assim, ele viu vindo em sua direção o monstro com pele escamosa rasgada em algumas partes, já em outras os ossos esbranquiçados e expostos. O monstro tinha estrutura corporal quase idêntica a um tubarão, a não ser por sua mandíbula, que mais se assemelhava a um crocodilo. Sua pele albina fazia com que fosse difícil perceber o que seria os ossos do animal e o que seria a própria pele. De longe parecia ser mais um tubarão branco, mas conforme se aproximava, mais o barqueiro percebia o tamanho daquela monstruosidade, com os olhos vermelhos que refletiam a raiva que aquele animal parecia acumular por muito tempo. Percebendo o perigo desse ser, o homem nada para desviar de seu caminho e chegar à superfície, enquanto lhe resta oxigênio estocado em seus pulmões. O homem tomou certa distância da criatura e percebeu um cardume de tubarões brancos, que seguiam o nado do monstro. Com uma espécie de líder, ou até mesmo uma espécie de rei. Sem que esperasse por isso, o monstro, junto a seu cardume, quase que sem fim, viraram-se em direção ao homem que nadava, ignorando seu cansaço e suas roupas de lã que pesavam cada vez mais o seu nado. Então, em um som ensurdecedor, semelhante ao de uma baleia, mas com um timbre talvez mais agressivo, a monstruosidade ultrapassou o homem, que a essa altura já aceitava seu destino de ser digerido pelo ser aparentemente pré-histórico. O homem se paralisou quando percebeu que a criatura junto ao seu cardume fazia movimentos circulares em volta dele, enquanto o som mais agudo era liberado do que parecia ser uma brânquia, mas na parte inferior de sua mandíbula. Como em uma ação de imperatividade, um som mais agudo do que o anterior foi emitido pelo monstro, que encarava o homem com aquele olhar vazio. Logo, 2 tubarões do cardume nadaram rapidamente em direção ao homem, que, em uma tentativa falha de defesa, encolheu-se no lugar. Os tubarões passaram a rodear o homem por longos minutos, trazendo um sentimento de inquietação
ao homem, até que o primeiro o atacou. Seu braço foi arrancado, bolhas saíam de sua boca, remetendo a um grito de dor, e a água era tingida por seu sangue vermelho vibrante. E o outro fez o mesmo com a perna. O corpo quase sem vida boiava no meio daquele círculo de assassinos do mar. Enquanto os tubarões se alimentavam dos pedaços decepados, o círculo continuava rodando. Mas o rei deles nadava para a frente do homem e o olhava com aquele mesmo olhar vazio que sempre o observava. O monstro passou a olhar o corpo quase sem vida do homem, com uma expressão nunca vista antes por qualquer animal, uma expressão de raiva. Quando ao perceber sua inevitável morte, o homem solta a sua última bolha, seu último resquício de ar em seus pulmões, querendo esboçar uma última palavra antes de ser devorado pelo monstro colossal. Uma palavra que vinha junto a uma vontade de choro que não foi possível por conta da sua situação. E essa palavra que tanto queria dizer ao grande gigante marítimo era o mais sincero pedido de desculpas.